Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa de ensino, o programa Prévia-MDC. Meu nome é Danilo Fiago, eu vou estar ministrando essa primeira aula aqui apresentando o que é a proposta desse ensino. Então sejam bem-vindos, né? Espero que vocês gostem, é um prazer poder estar aqui com vocês. Antes de começar, gostaria de explicar um pouco o que é a empresa, né? O nome da nossa empresa é Meu Dentista em Casa, é uma empresa que nasceu há alguns anos atrás, hoje nós somos já uma rede de franquia, nós estamos em algumas cidades aí do Brasil, estamos evoluindo para estar em todas as cidades do Brasil e somos a primeira franquia de odontologia domiciliar do mundo, somos esse serviço especializado que atende especialmente a pessoas que têm dificuldade de sair de casa, que têm limitação de sair de casa, oferecendo todo um atendimento personalizado, tá bom? Hoje, o Meu Dentista em Casa é a empresa que mais faz atendimento odontológico domiciliar no Brasil. Tá? Então é um prazer tê-los aqui com a gente e vocês estão participando aqui agora do nosso programa Prévia MDC. É um curso, é uma escola de ensino que auxilia o cuidador, auxilia a pessoa que está responsável por uma outra pessoa, né, no que diz respeito a cuidados, né, do dia a dia, auxilia no ensino voltado à questão da odontologia, dos cuidados bucais, tá? Então, nosso programa Prévia ele tem o objetivo de oferecer essa formação em cuidados odontológicos voltados a pacientes que têm dependência de cuidados bucais. Ou seja, você que está aí ouvindo o meu curso provavelmente tem a grande responsabilidade de, no dia a dia, cuidar de alguém, cuidar de uma pessoa, de um paciente, seja ele na casa, na instituição. E o nosso objetivo aqui é voltar essa formação para que você possa oferecer um melhor cuidado nas questões bucais, tá bom? Essa é uma educação continuada, obviamente ela vai ser por módulos, né? E a cada módulo que você fizer, você vai ganhar uma certificação, né? Você vai ganhar um certificado de que participou dessa experiência, estando aí apto aos cuidados bucais do nosso paciente, tá bom? Além disso, a gente vai estar trabalhando aulas práticas, né? Obviamente, cada cidade tem o seu dentista responsável, tem a sua unidade responsável, mas o conteúdo aqui é todo teórico, e aí o objetivo é que estaremos aí com você também para fazer o treinamento prático dos cuidados bucais, né? Colocar em prática aquilo que foi ensinado aqui por nós, tá bom? Muito bem, pessoal. E quando se fala de cuidar de uma pessoa que tem dependência, a gente está falando que essa pessoa ela perdeu duas coisas, né? Ela perdeu a sua autonomia e ela perdeu a sua independência. A partir do momento que temos pacientes que perderam a sua capacidade de autonomia, que é tomar decisões, a sua capacidade de independência, que é realizar as suas próprias tarefas, essas pessoas elas passam a ser dependentes de outras pessoas para esse cuidado pela realização de tarefas. Então esse é o grande desafio. Porque quando a gente fala de nós mesmos higienizar a nossa boca, é uma coisa. Quando a gente pega e elabora essa mesma tarefa numa outra pessoa, passa a ter uma dificuldade totalmente diferente. É muito diferente eu escovar a minha própria boca do que eu escovar a boca de uma outra pessoa, né? Então, obviamente, o grande desafio é esse. A gente sabe do desafio também ligado a cada caso, né? Tem pacientes que são mais cooperativos, menos cooperativos, tem pacientes que abrem menos a boca, tem paciente que é sonolento, né? Isso às vezes até atrapalha também, tem paciente que trava a boca, né? Arranja os dentes, trava os dentes, né? Então, o nosso desafio é tentar, através da nossa prática, através de técnicas, auxiliá-los para que a prática desse cuidado seja uma prática mais tranquila para vocês. Tá? Eu sei que existe uma grande dificuldade por parte da formação dos cuidadores, você que é formado, né, em cuidados voltados a idosos ou qualquer que seja o público, né, ou você que é técnico em enfermagem, a questão dos cuidados odontológicos bucais é sempre deixada um pouco de lado nessa formação. E para você que é um cuidador familiar, né, você que tem um familiar em casa que tem a sua perda da independência, autonomia, e você cuida dessa pessoa, obviamente esse curso vai estar te auxiliando também
nesses princípios, mesmo que você não tenha essa formação. E vamos começar primeiro trabalhando um elemento bem inicial, bem conceitual aqui. Esse é um conceito, inclusive, que foi criado por mim, de entender qual que é o papel do cuidador. Né? E eu sempre falo, eu gosto de falar que todos nós somos cuidadores, né? Todos nós que, de alguma forma, cuidamos de outra pessoa, somos cuidadores. Né? Então, eu também, como dentista, sou um cuidador. O médico geriatra, o médico pediatra, ele é um cuidador também dentro da sua prática. O fisioterapeuta, o fono, o enfermeiro, o nutricionista e por aí vai. Todos nós, de alguma forma, cuidamos de pessoas, né? Dentro da nossa prática, dentro da nossa disciplina, dentro da nossa modalidade. Mas você, que é a base desse cuidado, né? E eu falo que a base é o principal, né? Todos os outros profissionais, todos esses outros profissionais que eu coloquei aqui, eles são um complemento do trabalho feito pelo cuidador. Ou seja, o trabalho do cuidador é o mais importante de todos, sem dúvida, né? O dentista, o fisioterapeuta, o médico, enfim, enfermeiro, ele complementa o trabalho do cuidador, que é o trabalho mais importante na vida do paciente, seja ele idoso, seja ele um paciente acamado, um paciente sindrômico e por aí vai. Mas qual que é o papel desse cuidador? Né? A gente sempre, quando fala do papel do cuidador, a gente lembra, primeiramente, né, em especial, a gente já lembra de cuidar, né? Esse cuidado que eu acabei de falar. Se o paciente não consegue desenvolver o autocuidado, o cuidador cuida dessa pessoa, né? Higienizando os dentes, escovando o cabelo, tomando banho, dando banho, né? Dando banho nesse paciente, tomando pequenas decisões na vida desse paciente. Então, o primeiro cuidado é esse, o papel de cuidar. Tá? Mas existem dois outros cuidados, dois outros papéis ligados ao trabalho do cuidador e que poucos cuidadores sabem, e que, na minha opinião, é uma grande responsabilidade do cuidador também. O primeiro deles, né, é o de identificar problemas na vida do paciente. Então, quando a gente olha essa boca, por exemplo, qual que é o nosso papel quanto cuidador? Nosso papel é olhar para a boca desse paciente, olhar para a vida desse paciente, né? Eu estou direcionando, obviamente, aqui para a parte odontológica, mas é olhar para a boca desse paciente e olhar e identificar que ali existe uma alteração, existe algo errado. Então, o cuidador, ele tem a obrigação de identificar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Quando eu olho com uma boca dessa, não é difícil de perceber. O que vocês conseguem perceber aí? Aposto que vocês estão falando, eu estou vendo uma gengiva mais avermelhada, uma gengiva inflamada, parece que o dente não está bem higienizado. Exatamente. Né? Nessa foto, a gente vê um quadro de gengivite. Não é o papel do cuidador dar o diagnóstico, mas é papel do cuidador olhar e saber que ali existe alguma coisa errada. Né? Por mais que ele não saiba o que seja. Porque, obviamente, essa alteração pode trazer um prejuízo para o paciente. E como a gente está falando de um paciente que não sabe sinalizar os seus próprios problemas, um paciente que é dependente, é papel do cuidador sinalizar a família, sinalizar a instituição, ao enfermeiro, ao dentista, a necessidade de um cuidado para aquele paciente. Ou talvez a suspeita de que aquele paciente tenha um problema. Tá? Então, o papel de identificar alterações é muito importante. E muitas vezes o paciente tem como única pessoa responsável por esse cuidado o cuidador. Responsável por esse papel o cuidador. Muitas vezes, se o cuidador não identifica, nenhum outro profissional vai identificar. Às vezes, com muita sorte, né, uma família chama o dentista para olhar a boca daquele paciente de maneira rotineira e identifica a alteração. Mas, caso ao contrário, esse paciente pode ficar sentindo dor e muitas vezes sem conseguir sinalizar o problema, e se o cuidador não identifica isso, ele acaba vivendo uma vida de dor. Né? Então é um papel muito importante. Você, cuidador, quando olha para o paciente, e você sabe olhar para o paciente, identificar que aquele paciente tem alguma coisa diferente naquele paciente. Você que está todo dia com aquele paciente,
Você sabe muitas vezes identificar isso. Ah, esse paciente hoje está muito quieto, não é assim que acontece? Ah, esse paciente está muito agitado, está sonolento, ele não é assim, ou está falando demais, ou está falando de menos, não é verdade? Vocês conseguem perceber isso porque você está no dia a dia com o paciente. Então, cuidado para não negligenciar situações que podem ser prejudiciais para o paciente, situações que podem indicar uma doença odontológica. É muito comum eu ouvir do cuidador frases como: ah, esse paciente ele tem um mau hálito, mas é normal dele, sempre foi, né, ele sempre teve esse mau hálito. Ah, esse paciente aí, ele toda vez que a gente escova a boca dele, a gengiva sangra, mas é natural. Ele sempre teve esse problema. Pode ser que ele tenha sempre tido esse problema desde quando você cuida. Mas olha só, se não é natural para você, em você, né, ou em você ter um mau hálito, ou em outras pessoas você identificar que a pessoa está sangrando a gengiva, também não pode ser normal para esse paciente. Eu aposto que se você olhar a boca do seu filho e ver que a gengiva está sangrando, ou que essa criança está com um mau hálito, você vai procurar resolver aquele problema ou levar em um profissional que vai resolver. Então, com os nossos pacientes tem que ser a mesma coisa. A gente não deve negligenciar e todos os dias você deve olhar para a boca daquele paciente buscando identificar alterações. E o outro papel, completando o terceiro papel do cuidador, seria de instruir. Vocês também, como cuidadores, têm o papel de instruir. Instruir quem? Né? Eu, por exemplo, estou exercitando aqui agora o meu papel de instruir, o meu papel de educar. Quem que eu estou educando? Estou educando cuidadores, técnicos, pessoas que estão responsáveis pela higiene bucal do paciente. Eu estou instruindo vocês. Então, eu estou exercendo aqui o papel de instruir, né? O meu papel de cuidador de instruir. Mas vocês também têm um papel de cuidador de instruir. Sejam famílias, né? Quando o paciente, por exemplo, está institucionalizado, ele está no asilo, ele está numa instituição de longa permanência, vocês têm um papel de instruir o paciente, muitas vezes, se ele tiver capacidade de receber aquela informação, instruir de como higienizar, como passar o fio dental, né? E às vezes também instruir famílias responsáveis por aquele paciente. Então você está trabalhando numa instituição como essa. É o seu papel chegar para a família e instruir qual escova de dente comprar, qual fio de dente comprar, que tipo de escova é melhor para ele. Ao longo aqui do nosso programa, a gente vai estar trabalhando essa instrução para que vocês tenham a capacidade também de instruir os familiares, né, ou de se auto-instruir sobre quais são as melhores escovas ou até como higienizar. Se o idoso ou o paciente, né, for um paciente mais rígido, um paciente que tem essa capacidade de instrução, tá bom? Então, resumindo, o cuidador tem três papéis, né, fundamentais: o de identificar alterações, o cuidado diário, né, que é a realização operacional das atividades do cuidado do paciente, e a orientação, né, que é o terceiro papel que eu trouxe aqui. Tá? Não se esqueçam disso. Então, olhando para essa imagem aqui, pessoal, o que vocês conseguem identificar de alteração? Vou pedir para que vocês deem um pause aqui, né, nessa aula e procurem olhar para essa imagem e tentar colocar no papel tudo que você está identificando de alteração. Pois bem, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Dá para ver que parece que a língua está bem higienizada, essas ranhuras na língua aqui a gente chama de língua geográfica, tá? É uma condição patofisiológica, ou seja, o paciente nasce com essa condição, mas não é nenhuma doença. Dá para ver que o paciente tem aqui um dente amarelado, né? Mas parece que está tudo ok. Mas o mais importante de tudo, a gente consegue ver lá atrás, no lado direito do paciente, ou seja, você que está olhando para a tela do computador, né? Seria o seu lado esquerdo, né? O seu lado esquerdo, mas ao lado direito do paciente, você vê lá atrás uma pontinha amarela ali, uma pontinha branca, na verdade, né? Lá atrás, né? Olha lá na gengiva, lá atrás tem um pontinho branco, né? Com uma área até um pouco inflamada. Aquilo ali, pessoal, é um resto de dente.
A gente chama de resto radicular. Houve ali um comprometimento por cárie, a cárie foi destruindo o dente e foi deixando só o resto da raiz. Tá vendo como é importante vocês poderem olhar para a boca do paciente? Esse resto de raiz aí pode trazer para o paciente problemas sérios. Né? Isso pode virar uma infecção, pode virar um abscesso dentário, né? Ele pode começar a sentir dor, pode ter febre, ele pode até vir a desenvolver uma infecção séria por conta disso, porque a boca é um foco de contaminação. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Se você, cuidador, não tem o cuidado, o papel, não exerce o seu papel de olhar para a boca desse paciente, identificar alterações, provavelmente isso aqui vai passar desapercebido por todo mundo. Até que um dentista possa olhar, mas normalmente isso vai acontecer só quando o paciente tiver com um problema mais sério. Então faça esse exercício de olhar para a boca do paciente enquanto você está higienizando. Antes de higienizar, procura fazer essa inspeção, né? Olhar para a boca do paciente, procurando identificar essas alterações. E se você vê coisas como essa, além de outras que a gente vai tocar aqui, chame o dentista para uma avaliação para que a gente possa tratar antes que se transforme em um problema maior, ok? Em que podemos ajudar? Bem, eu acho que já deu para ficar claro aqui qual que é o meu objetivo e o objetivo da minha equipe. Tá? O objetivo é fazê-los estar mais preparados para o cuidado bucal, em todos os sentidos. Vocês conhecendo os principais problemas bucais da vida do paciente, vocês entendendo qual é a melhor forma de higienizar a boca do paciente, vocês entendendo qual é a melhor escova, enfim, né, como fazer o manejo do cuidado, né, como higienizar, por exemplo, a boca de um paciente que não abre a boca e por aí vai. Né? O nosso papel é educá-los, é apoiá-los com instrução, com informação, para que vocês possam, assim, desenvolver um cuidado mais adequado, né? E assim nos ajudar também, porque é uma via de mão dupla, né? Também com a vida do paciente. Eu sempre falo que nosso trabalho quanto dentista ele não é nada se não tiver o trabalho do cuidador também. Não adianta a gente fazer o tratamento odontológico, não adianta nem a gente estar fazendo o cuidado, o acompanhamento ali continuado, se não tem um papel efetivo do cuidador no cuidado diário desse paciente. Então, nosso papel é apoiar vocês com essa instrução, com esse material e também com as aulas práticas que virão também, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso programa, espero que você goste e estamos aí à disposição. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.